Desde antes do nascimento de Cristo que sempre houve falsos cristos, falsos messias. Em Mateus capítulo de número 24, quando Jesus fala dos falsos messias, dos falsos cristos, ele sabia do que estava falando. Antes do nascimento dele, apareceu o egípcio, que inclusive levantou um exército de seguidores no deserto, o qual foi massacrado por Roma. Isso no ano 4 a.C. Houve também Atronges, que colocou uma coroa na cabeça e se coroou rei dos judeus. Ele e seus seguidores foram brutalmente assassinados pelo Império Romano, uma legião de soldados romanos. Houve também o samaritano, que declarou-se Messias, mas foi crucificado, na época de Pôncio Pilatos. E ainda houve Ezequias, Simão da Pérea, Judas o Galileu, Simão filho de Giopa, Simão filho de Cóshiba. Todavia, todos esses falsos messias foram mortos por Roma. Tempos mais tarde passou a virar moda homens prevendo a vinda de Cristo. E na virada do milênio houve uma declaração por parte dos cristãos que o Senhor Jesus estabeleceria o juízo final no ano 1000 e, portanto, escolheram uma data de 23 de dezembro de 999, do ano 999, para esta manifestação de Cristo. Muitos doaram seus bens, venderam seus bens, passando a viver nas montanhas. Muitos rumaram em direção a Jerusalém. O ano 1000 chegou, foi-se e nada aconteceu. Todos voltaram às suas atividades normais e isso causou um prejuízo incalculável para a população naquela época. Já na Idade Média, mais precisamente na Alemanha, um astrólogo de nome Stofflis, este era membro do corpo docente da Universidade de Tübingen, figura de grande envergadura e respeitadíssimo, diga-se de passagem, publicou em 1499 um livro intitulado Efemérides, em que anunciou o fim do mundo por um dilúvio previsto para o dia 20 de fevereiro de 1524. Segundo ele, isto aconteceria em virtude de uma conjunção de 20 planetas no signo de Peixes, pois Stofflis era astrólogo e, na sua época, a astrologia tinha grande prestígio e credibilidade. No dia marcado por Stofflis, coincidentemente, ocorreu um grande temporal com trovoadas, relâmpagos, que durou por alguns dias, causando desespero total da população. Mas depois, tudo voltou ao normal. A tempestade não foi o início do dilúvio, nem mesmo o fim do mundo aconteceu. Johannes Stofflis estava errado e a Bíblia, como sempre, certa, porque Deus disse que não destruiria mais a terra por meio de um dilúvio. Gênesis capítulo de número 9, versículo 11. Depois apareceu Michel de Notre Dame, conhecido por Nostradamus. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1503, na França. Foi uma criança extraordinária, bem instruída por seu avô, aprendeu a falar latim, grego, hebraico, aprendeu matemática, astrologia, alquimia, cabala, além de aprender o manejo do astrólago. E também ele contemplava as estrelas e sabia ler o destino dos homens nas suas conjunções, usando as conjunções dos astros. Por volta de 1555, Nostradamus publicou pela primeira vez as centúrias, as famosas centúrias, que é um conjunto de profecias agrupadas em 100 estrofes de 4 versos cada uma. Em seus escritos, Nostradamus prediz que o fim do mundo
seria na virada do milênio do ano 1999 para o ano 2000. No ano de 1999 e 7 meses, do céu virá o grande rei do terror, diz ele. Ele fará reviver o grande conquistador de Angolmóis. Antes e depois, a guerra reinará com felicidade. Outra profecia que não se cumpriu, pois Jesus disse estas palavras: não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu no seu próprio poder. Apareceu também William Miller. Em 1818, ele começou a pregar anunciando que Cristo retornaria à Terra em 20 anos. Em 1931, reafirmou que esse evento ocorreria em 23 de março de 1843, e ele usou para isto a profecia de Daniel 9, 13 e 14, dizendo que 2.300 tardes e manhãs correspondiam a 2.300 anos, e datou como ponto de partida o retorno de Esdras a Jerusalém em 457 a.C. Muitos se desfizeram dos seus bens e foram para as montanhas aguardar a volta de Cristo à terra. Nada se cumpre, e então ele diz que foi um erro de cálculo, marcando a nova data para o retorno de Jesus para o dia 23 de outubro de 1844, que também fracassou. Diante disso, ele se arrependeu, voltou à igreja batista, pediu perdão e foi servir a Deus. Depois veio Thales, ou Charles Tazel Russell, fundador das Testemunhas de Jeová. Ele, ainda bem jovem, rejeitou a doutrina do castigo eterno, e provavelmente ele rejeitou a doutrina do castigo eterno devido à rígida educação religiosa que recebeu na igreja congregacional. Quando foi no ano 1870, quando ainda era adolescente e sem formação teológica formal, diga-se de passagem, ele acabou organizando uma turma de estudos bíblicos, e mesmo sem essa formação teológica formal, depois de 6 anos, que já tinha vários membros estudando com ele, ele foi feito um pastor. Russell asseverou que o mundo veria o plano estabelecido do reino de Deus na terra em 1914, que foi o ano que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. O término do tempo dos gentios, dizia ele. Suas profecias se tornaram absurdas. Nenhuma dessas profecias de Charles Tazel Russell se cumpriu e caiu por terra, porque Cristo não veio arrebatar sua igreja, muito menos estabelecer seu governo milenar na terra. Mas a verdade é que Jesus voltará. Jesus voltará, e o arpazô, a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos, acontecerá. O traslado dos salvos, o arrebatamento da igreja. Não vai subir quem tem 100 anos na igreja, quem é pastor, quem é evangelista, quem é presbítero, quem é bispo. Não vai subir quem é dirigente do círculo de oração. Não vai subir quem prega, quem canta, quem está na igreja. Subirá no arrebatamento da igreja apenas aqueles que têm seus nomes escritos no santo memorial de Deus, o livro da vida. A igreja, porém, não sabe quando isso ocorrerá, mas sabe que isso ocorrerá. E sentimos isso através do Espírito Santo. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Ele nulas revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo já nos revelou o gozo inefável e eterno dos céus. Por isso, esperemos com paciência a volta de Cristo, pois o céu nos espera. Até o próximo vídeo.